Seja muito bem-vindo à nossa jornada com fé, onde a gente está caminhando aí por 90 dias. Novo Testamento animado, hein, gente? Hoje eu tô animada. É o capítulo, ali que a gente vai ler sobre a vida pelo Espírito. Olha que lindo esse título. E se você está sem tempo de ler a Bíblia, saiba que eu tô aqui para te ajudar. Eu sou a Jenny, se você ainda não me conhece. Deus me pediu para gravar todo o Novo Testamento em áudio, porque Ele quer nos edificar, nos ajudar, nos colocar ali nos trilhos corretos. Então, que estejamos juntos aí nessa caminhada de 90 dias, essa jornada de ler todo o ensinamento que está no Novo Testamento, onde Jesus traz muitos exemplos, formas com que a gente saiba lidar em cada situação que a gente está vivendo da nossa vida, Então, que você consiga abrir sua Bíblia, se não, que você esteja conectado aqui comigo, porque as nossas aflições são grandes, mas Deus é muito maior e Ele está nos ensinando a cada dia a superar essas aflições que a gente tem aqui na Terra, Então, vamos lá. Romanos 8. A vida pelo Espírito. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Abre parênteses. Aqui eu vejo muito essa questão do jejum, Quando a gente deixa de comer, de fazer certas coisas que nos dão muito prazer. Então, comer chocolate, fazer certas coisas assim, às vezes, que não estão agradando ao Senhor. E você deveria estar fazendo coisas que agrade ao Senhor. Então, você está agradando a carne e não ao Espírito, Fecha parênteses. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para que vivemos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que lindo! Vou ler de novo o versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eita, glória! Falando em glória, o título aqui para começar o versículo 18 é A Glória Futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, versículo 20, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meu Deus. Versículo 22. Sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita, lembrei daquele corinho. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Meu Deus, chegamos ao fim do capítulo 8, segurando aqui. Que lindo, que carta de amor para nós que Jesus nos entrega. O quanto ele é carinhoso, ele é querido, ele é bondoso. Que você sinta o amor de Jesus na sua vida, que você sinta o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, porque eu senti aqui fortemente o quanto ele cuida de nós, o quanto ele está preocupado conosco. Então, ame ao Senhor. O mandamento de hoje é ame a Deus
com todo o seu coração. E se você puder declarar isso nas suas redes sociais, né? Coloca lá, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E a Bela está aqui do meu lado, ouvindo a mamãe gravar, né? Romanos capítulo 8. Então, ouça também, né? Com o seu filho do lado, se você tiver, né? Leve seu filho juntinho contigo, né? A conhecer o Novo Testamento, que é muito importante que os nossos filhos tenham, né? Esse direcionamento, que você possa, né? Estar ali educando de uma forma correta, íntegra, justa. E se às vezes teus pais não fizeram isso contigo, que você possa agora fazer diferente com seus filhos, né? E que Jesus te mantenha firme aqui comigo, para que a gente possa vencer cada dia mais as aflições desse mundo, né? Que a gente sinta o amor dele sobre a nossa vida e que possamos ser gratos, porque ele é muito maravilhoso e muito generoso, né? E estaremos juntos amanhã em mais um capítulo. A paz do Senhor Jesus esteja com você.